Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a orfandade, a indignação, o medo, o complexo de inferioridade, o perfeccionismo. O meu nome é Cleivânio. No ano de 1970, nasci numa família pobre, numa cidade do Piauí chamada Picos. Meu pai era marceneiro, minha mãe era dona de casa, mas ajudava o meu pai no orçamento familiar, lavando roupa para outras famílias. Não fui planejado, pois naquela época as pessoas tinham muitos filhos. Minha mãe teve 8. 2 vieram a óbito por causa da pressão alta dela na hora do parto. Contava a minha mãe que eu era uma criança muito doente por falta de alimentação adequada e água, que causou uma forte desidratação, não só em mim, mas em várias crianças da época. Essa enfermidade se agravou de tal maneira que os meus pais já tinham perdido a esperança de eu sobreviver, pois muitas crianças na mesma situação estavam morrendo. Mas graças a Deus sobrevivi. Estou aqui para partilhar um pouco da minha vida. Quando tinha mais ou menos 3 meses de vida, meu pai teve que nos deixar no Piauí e veio para São Paulo devido ao desemprego e à situação financeira desesperadora. Nessa época, éramos eu, minha mãe e meu irmão mais velho. Chegando em São Caetano do Sul, São Paulo, meu pai, que era muito trabalhador, rapidamente arrumou emprego e moradia, pagando aluguel numa casa bem pequena. Depois de alguns meses, juntou dinheiro e enviou a minha mãe para irmos todos morar com ele. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. Logo, comprou um terreno em Ribeirão Pires, onde construiu a casa em que minha mãe mora até hoje, e onde nasceram meus outros 5 irmãos, atualmente 2 homens e 3 mulheres. Minha infância na chamada Barroca, no Jardim Santenês, em Ribeirão Pires, ali na Vila Sueli, onde moro até hoje, foi formidável. Lembro-me das brincadeiras, carrinho de rolemã, futebol, pega-pega, taco, polícia e ladrão, natação, pescaria na represa Billings e várias outras brincadeiras. Meus pais demonstraram amor por nós, mais com atitudes do que com palavras. Me sentia muito seguro em nosso lar, pois eles sempre supriram nossas necessidades. Nos ensinaram a nos conformar com a nossa realidade e sempre agradecer a Deus. Não tínhamos tudo o que queríamos, mas tudo o que necessitávamos. Lembro que para tomar banho de caneca na bacia de zinco, eu tinha que puxar a água no poço, esquentá-la e misturá-la com água fria. Não tinha água encanada, nem rua pavimentada. Mas havia muita alegria e disposição. Com 7 anos, entrei na escola, caminhava 1 quilômetro para estudar. Quando chovia, amarrava sacolas plásticas nos pés para não sujar o quixote. Desde cedo me envolvi em brigas, confusões. Muitas vezes fui parar na diretoria. Minha professora era bem rígida e puxou minha orelha várias vezes. Mas já perdoei no primeiro encontro de restauração que participei. Era uma criança muito peralta, traquina, por isso apanhei muito da minha mãe. Mas reconheço que mereci todas as punições e hoje agradeço a ela por cada correção, pois elas me ajudaram a ser quem eu sou. Adotei o mesmo caráter do meu pai, trabalhador desde cedo. Fui ajudante de pedreiro,
calceteiro, que no caso trabalha com pavimentação de paralelepípedo. Depois entrei numa firma de embalagens de papelão chamada Embalagens Lógicas, onde conheci o meu amigo e agora irmão em Cristo, faz parte até da minha cela, o Paulo Bruno, que na época tinha 14 anos. Depois de trabalhar 3 anos nessa firma, entrei na Volkswagen, em São Bernardo do Campo, onde permaneci por 27 anos, até me aposentar em 2017. Mas ainda continuo trabalhando com bicos de pintura, carreto, marido de aluguel, jardineiro, etc. Na adolescência, era um bom jogador de futebol. As pessoas me incentivavam a entrar num clube, mas meu pai não tinha condições de me financiar, pois tinha 8 bocas para alimentar, o que me trouxe grande frustração. Por conta das más amizades, acabei sendo influenciado negativamente, reagindo de forma agressiva quando confrontado pelos outros. Desde pequeno fui despertado sexualmente através de revistas pornográficas, de mulheres nuas, na Playboy. Em casa, às vezes, presenciava brigas e agressões verbais. Meu pai era muito esforçado, mas quando saía do trabalho, passava no bar para tomar umas e ali ficava por algumas horas. Às vezes, chegava em casa embriagado e essa era a razão das brigas e discussões. Meus pais sempre foram fiéis um ao outro. Ele veio a falecer quando eu tinha 19 anos. Foi um tempo muito difícil para nós. Fiquei sem chão e muito abalado emocionalmente. Comecei a experimentar drogas e álcool e andava com pessoas que faziam as mesmas coisas e acreditavam ser tudo certo, tudo normal. Sentia um vazio enorme dentro de mim. Sempre acreditei em Deus do meu jeito. Lembro claramente, aos 14 anos, num dia muito quente, na hora do almoço, durante meu emprego como calceteiro, trabalhando no paralelepípedo, numa rua do Jardim Mirante, orei, pedindo a Deus um emprego melhor, que me desse condições de sustentar minha família. Ele me concedeu. Aos 19 anos, entrei na Volkswagen, na linha de montagem do Santana. Nessa época, comecei a pensar em me casar, pois já namorava há um bom tempo com a Patrícia, com quem tinha vida sexual ativa. Ela tomava anticoncepcional, mas para nossa surpresa ela engravidou em novembro de 1990. Fiquei com um sentimento misto de felicidade e preocupação sobre o futuro, mas decidi me casar. Como a Patrícia era menor de idade e sua mãe tinha e tem ainda até hoje problemas psiquiátricos, tive que informar o pai dela, que veio do interior de São Paulo, Cajamar, para assinar o casamento. Nos casamos em 6 de 4 de 1991, ou seja, completamos 33 anos de matrimônio, idade que a nossa filha Jéssica completará em 23 de 7. Foi uma época difícil, pois fui morar na casa da minha sogra, onde já morava a mãe dela, minha cunhada, que ainda era criança. Nessa fase, lembro de uma promessa que fiz para a dona Manuela, mãe da minha sogra, que já estava no fim da vida, e me fez prometer que cuidaria não só de sua neta Patrícia e bisneta Jéssica, mas também de sua filha Maria Filomena, por causa dos seus transtornos psicológicos. E sua outra neta, a Selma, até que completasse a maioridade. Eu fiz a promessa, e então a dona Manuela veio a falecer, e graças a Deus o cumpri, mas não foi fácil. Em 1996 nasceu o Guilherme. A situação financeira foi apertando, e como se não bastasse viver numa casa apertada, sem privacidade,
Trabalhava de domingo a domingo, a exemplo de meu pai, para construir uma casa maior no mesmo terreno, que era grande. Pois tinha medo de construir lá, pois meu sogro tinha outra família. Então, decidi ir atrás dele para que ele transferisse a casa e o terreno que morávamos para o nosso nome. Ele concordou e fomos no cartório para oficializar nosso acordo. Então, comecei a batalhar de domingo a domingo para pagar os pedreiros. A Patrícia me ajudou muito carregando materiais para a construção da nossa casa. Entretanto, nossa vida conjugal não estava nada bem, pois me afundei no alcoolismo e no uso da maconha. As brigas eram constantes. Pensei muitas vezes em me divorciar, mas sempre trazia à memória a promessa que fiz à dona Manuela. Devido aos meus vícios, fui o causador de muito sofrimento à Patrícia e principalmente aos meus filhos. A Jéssica presenciava agressões, brigas constantes e falta de amor para com elas. Em 2000, nasceu meu filho caçula, Leandro. Eu tinha 30 anos na época e estávamos morando em uma casa melhor. Porém, eu vivia triste e vazio. Não conseguia encontrar um sentido para a vida e as brigas só pioravam. Cheguei a agredir a Patrícia fisicamente. Quando passava o efeito do álcool e das drogas, me sentia um lixo humano. Tanta era a vergonha que nem queria sair na rua. Nessa fase, meus vizinhos, que já eram evangélicos, começaram a orar e interceder por nós. Agradeço aos irmãos amados, o Mauro, a Lesir, até hoje, pois tenho certeza que Deus ouviu o clamor deles em nosso favor. Depois de algum tempo, Deus enviou uma irmã desta igreja, Igreja Batista Missionária, à nossa casa e nos convidou para participar do encontro de casais com Cristo. No começo, fui muito relutante, pois não queria perder um final de semana na gandaia para ficar com um bando de crentes fanáticos. Porém, como o meu casamento ia de mal a pior, decidi ir. E foi uma das melhores decisões que tomei em toda a minha vida. Deus não restaurou somente o meu casamento. Ele restaurou todo o meu ser naquele dia. 25/3/2001. Quando meu filho caçula completava 1 ano de vida, eu nasci de novo. Entregando a minha vida a Jesus, decisão que a Patrícia já havia tomado no dia anterior. Observação: nesse mesmo dia, o agora pastor Mauro também aceitou a Jesus. E desde então, nos chamamos de irmãos gêmeos. Saí daquele encontro com uma alegria tão grande dentro de mim, que não conseguia explicar. Chorava de felicidade. A igreja nos acolheu com muito amor, colocou pessoas maravilhosas para nos discipular, e no decorrer dos anos fomos crescendo espiritualmente, sendo transformados diariamente. Eu e a minha família passamos por vários ministérios na igreja. Tivemos o privilégio de não só sermos tratados e curados, mas também de ser canal de Deus para outras pessoas e famílias. Hoje eu posso dizer, como Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje tenho 54 anos, estou há 23 anos na igreja e cada vez mais aprendo com a liderança e com todos os meus irmãos, aos quais agradeço do fundo do meu coração. E a ferramenta mais inovadora que conheci para mim, que o Senhor tem usado para me tornar um ser humano melhor a cada dia. Eis-me aqui nela, 30 semanas, glória a Deus,
Obrigado pelo silêncio de todos. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Queridos, então, eu sou um filho amado de Deus, lutando contra a rejeição, a procrastinação, a ansiedade. Eu me chamo Edinho. Bom, queridos, que dizer, né? Depois de um testemunho precioso como esse, glória a Deus, sempre me emociono muito. É muito lindo vermos essa transformação de Deus e a nossa família, né? Muito lindo. E, bom, estamos na sequência, então, semana número 4, decisão número 1, decisão a admitir, com a temática principal, eu tenho problemas, né? Já começando aqui, Salmo 32, 3, que nos diz aqui, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então aqui já nos traz um versículo já nos desafiando a abrir os nossos corações neste momento, né? Então a temática de hoje aqui nos fala que eu admito que já passei pelos 3 estágios da negação. Bom, ainda fala aqui, né? 1 João 1,8, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É forte. Então, a negação, ela é uma tentativa desesperada de fuga, né? Como nos diz aqui na nossa apostila, e ela cria para nós um falso sistema de crenças, né? Sem base na realidade. Para nós, ela fala também aqui que é um comportamento autoprotetor, nos impede de encarar a honestidade e a verdade sobre nós mesmos. E também nos diz que nós fazemos uso dele para nos proteger da dor que implica encarar alguns fatos muito difícil na nossa vida. Não sei se você já teve momentos e situações como essa, mas como é difícil nós aceitarmos quando nós temos um problema, sim ou não? É difícil, é difícil. Eu já tive algumas situações aqui, onde até mesmo o próprio pastor Piva, quando passou para mim, falou assim, Edinho, você precisa tratar essa situação no 30 semanas. Você tem eu sou filho adotivo, já dei meu testemunho aqui, e eu tive uma situação com a minha mãe biológica. E eu não aceitava que por causa da rejeição dessa minha mãe biológica, eu tinha vários problemas no meu emocional e vim trazendo isso na minha conduta, na minha vida. E aí quando o pastor começou a me questionar dos porquês, que várias vezes eu tentava me esquivar, sempre relutava e tal, não sei o quê, ele falava, olha, isso é um reflexo da rejeição. Eu falava, é nada. Você precisa ir por 30 semanas tratar isso aí. Eu falei, vou nada. E sempre assim, questionando, mas depois, claro, de alguns ciclos, eu comecei a enxergar a profundidade, eu falei, eita, o pastor tem razão. E aí, olha só o que nos diz aqui, vamos lá na página de novo. Essa negação mostra para nós aqui também, ó, ainda na infância começamos a desenvolver comportamentos, como eu falei agora aqui, e reações a tudo que nos expõe, principalmente coisas ruins, né? Ao crescermos, juntamos os lixos de nossa alma e os embrulhamos em ilusões, numa tentativa de encobrir as falhas, feridas e pecados, e assim obtermos a aceitação de nós mesmos, dos outros e de Deus, né? Tornando aí uma palavra popular, nós tentamos dar um Pelé em nós mesmos, né? Tentamos enganar nós mesmos e está tudo certo. Como diz aqui na outra página, seguinte, são vários os fatores que nos levam à negação. O que está dizendo aí na página? Vergonha, o medo, a falta de consciência, ou talvez a inocência, né? Querer agradar os outros, segredos de família e por aí vai.
Nós temos vários fatores, né? Então, se nós olharmos um pouquinho para trás, quando ainda não tínhamos reconhecido que precisávamos de ajuda, suporte e direção para este lindo processo de cura, chamamos esse tempo de, como está dizendo aí na apostila? Estado de negação. Com certeza, cada um de nós, antes de chegarmos até aqui, se fôssemos perguntados já de alguns pontos, talvez você já deva ter identificado alguns aí que precisam ser tratados. Se você fosse perguntado algum tempinho atrás, falar, rapaz, eu acho que não preciso mexer com isso, não. Não precisa não, deixa para lá. Tanto tempo já está aí quietinho, não vou precisar mexer não. Deixa como está. Então, nos fala aqui que esse estado é o estado de negação. E aí tem uma coisa que precisa ser explicado aqui, né? São 3 os estados de negação. E o primeiro estágio está baseado na dor e no medo. Olha que interessante. E ela tem a sua fonte de abastecimento no coração, nas emoções mais profundas. O primeiro estágio, olha aí que nos diz aí, são as prisões do passado. E o que são essas prisões do passado? Está falando aqui para nós. Elas são lugares em nossas emoções que nos ancoram e, por mais que nos afastemos de lá, sempre teremos uma corrente que nos prende naquele momento. Você já passou por uma situação que, por mais que já tenha passado anos e anos, você sempre lembra dela e volta naquele dia? Você já passou por alguma coisa assim? E nós vamos ver, olha só que interessante. Qual o primeiro que está dizendo aí? Isso, dentro desse estágio das prisões do passado, está falando aqui que o primeiro são os traumas. Olha só, a maioria dos traumas surgem na infância ou na adolescência, né? Com a tentativa mal sucedida de familiares em algumas situações vividas, né? Educação por medo, filmes, experiências de quase morte, ou por se presenciar a morte de alguém próximo, sem falar de agressões físicas, que mais? Abusos, bullying e outros, né? A lista é ilimitada, tem vários, tem muitas coisas que acontecem com a gente e marca a nossa história. Se eu for perguntar para você aqui, fala para mim pelo menos 2 situações da sua infância ou juventude que marcou. Levanta a mão, você tem alguma aí que te marcou aí? Eu tenho várias. Só de bullying, então, é que antigamente não chamava de bullying, né? Antigamente o pessoal chamava de tudo, falava, você vai ligar para isso aí nada, era o gordinho, era o neguinho, era o cabelo de bombril, sei lá, um monte de coisa. E as pessoas, tudo bem por isso, mas tem pessoas que ficavam profundamente feridas, mas não falava nada, tocava para frente. E isso fora as outras situações, né? Abusos físicos, abusos sexuais e tudo mais. Na sequência, fala para nós também que, claro que nós sabemos que em Jesus encontramos as chaves para nos libertar, como diz aqui, de toda prisão espiritual, emocional, né? Fortalezas da mente, ou verdades que para nós são absolutas, mas como diz aqui, estamos certos de que Ele é quem nos conduz a admitir, confessar e nos limpar pela palavra, por um processo redefinindo os conceitos errôneos construídos pelos nossos traumas. Você crê nisso? Amém? Jesus é a chave que vai nos ajudar a tratar os nossos traumas e situações emocionais. Amém? Muito bom. E aí está dizendo para nós aqui também, que nenhuma dor é pequena e nenhuma dor é grande demais que não possa ser vencida. E é legal porque fica registrado aqui, porque aqui no 30 Semanas é o lugar onde as suas dores devem aparecer. Este é o momento que nós vamos identificar situações que talvez venham à tona. Fala, pastor, agora eu estou olhando aqui, realmente tem coisas aqui que me dói. Estou lembrando aqui, nossa, essa situação me marcou e eu quero colocar para fora. Olha o que diz para nós aqui, Talvez isso seja algo que você nunca falou para ninguém. Você está chegando aqui hoje, você fala, rapaz, eu nunca contei isso para ninguém, mas hoje eu vou criar coragem aqui, eu estou sentindo no meu coração da parte de Deus e eu quero falar. Se Deus te impulsionar a isso, faça, para a glória de Deus e para você poder também receber a cura. Mas como diz aqui,
Você precisa de um lugar que tenha confiança, aceitação e graça para colocar para fora tudo isso e receber do Pai a cura para esta memória tão dura. Como está falando aqui também, irmãos, você nunca esquecerá o episódio. Não trabalhamos com amnésia, amém? Nós não vamos esquecer o que aconteceu, porém nós vamos lembrar, mas não vai doer mais. Eu sempre falo que muitas vezes nós tratamos a situação emocional como uma ferida cicatrizada. Você pode ter uma ferida aqui, mas aí quando ela está cicatrizada, ela já não dói mais, embora ela esteja ali, mas já não dói mais, está curada. Então fala para nós aqui, não trabalhamos com amnésia e cremos em cura, né? Um agir de Deus através das portas que abrimos com a nossa confissão, admitindo que algo aconteceu e que isso, de alguma forma, nos prejudica até hoje. Então, confessar é algo preciosíssimo, admitir. Essa é a primeira fase que nós precisamos entender. O admitir, eu tenho problemas e realmente eu preciso confessar. Tudo bem até aqui, amém? Estamos aí. Um primeiro ponto para nós refletirmos aqui, tá aí, você pode colocar na sua apostila. Olha só, você já passou por algum trauma? Se você tiver com a sua caneta aí, marca aí, se sim ou se não. Se você já tiver, marca. Então esse é um primeiro, os traumas. Outra coisa importante também que está falando para nós aqui, as perdas, né? A perda de uma pessoa amada também pode ser uma grande prisão no passado. Um lugar onde muitos têm ficado. Somente quem passa pela experiência sabe o que é perder alguém querido, pai, mãe, esposa, marido, ou até mesmo um filho. Né? Quem vive a dor do luto, muitas vezes fica 2, 3, 4, 5 anos vivendo uma situação e não sai disso. Né? Nós, dentro da teologia, quando nós estudamos, dentro da teologia nós temos também um pouco de psicologia. E eles falam que a pessoa, dentro do comum, você pode viver o luto, vamos chamar assim, de forma saudável até 2 anos. Passou disso, a pessoa já precisa buscar ajuda médica. Ou melhor, uma ajuda profissional, para ver se consegue sair do luto. Porque não é normal viver no luto. Percebe? Então tudo precisa ter realmente uma assistência. E isso daí também é uma situação que nos acomete. Essa é uma situação difícil. Perdas, o luto, isso daí também aprisiona pessoas. Então, talvez se você já vivenciou algo na sua vida nesse sentido, pense com carinho também. Talvez esteja chegando a hora de você poder tratar isso também, né? Temos também, na sequência falando aqui, perdas materiais, que não se comparam à dor de perder um ente amado, né? Mas já aprendemos que dor não tem comparação, sim ou não? Né? Cada um sente a sua dor, o tamanho varia de cada um. Né? Nós podemos, como fala aqui, a perda de um emprego muito bom, a perda de um bem valioso ou um objeto muito querido. Então, varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma perca significativa para ela. Então, pense também sobre isso. Outro ponto para se refletir aqui, você pode escrever também na sua apostila. Você já sofreu alguma perda? Se sim, marca aí na sua apostila. Se não, marca também, já para você ir pensando e vai trabalhando também. Olha só, um outro ponto também dentro desse primeiro estágio, os abusos, né? Como nós falamos aqui, eu ouso dizer que todos já passaram por algum tipo de abuso. Isso, como eu falei agora, né? Desde criança a gente tem aí essa questão do abuso, seja físico, emocional ou espiritual. Aí está dizendo na apostila para a gente aqui, o abuso é preconizado por uma relação tortuosa, seja ela íntima ou não. Olha que interessante está nos dizendo aqui, ó. Crianças são abusadas por professores, chamadas de burras, incapazes ou até violentadas, como antigamente, por réguas e afins. Sobrinhos, netos, enteados, colegas ou vizinhos são os graus de proximidade das crianças abusadas. Alguns índices nos revelam que 70% dos abusos sexuais são cometidos por conhecidos próximos. Você já sabia disso? Difícil, né?
Geralmente os abusadores não estão longe, estão dentro de casa, estão próximos. Então, você vê, os abusos também é uma realidade ao lado, muito próximo. Estamos mostrando isso não para lhe trazer medo, como fala aqui, né? Ou até mesmo receio. Claro que não. O que queremos é que você veja esses números e saiba que você não está sozinho, que isso daí acomete várias pessoas, como diz aqui. Olha só, o índice de abuso em relação aos meninos é infinitamente menor do que nas meninas, né? Nós sabemos aqui. E isso é muito importante. Já na outra página fala aqui também, ó. Lembre-se também que a sua cura está em reconhecer, admitir que aconteceu, mas que isto não te paralisa, não te direciona e definitivamente não te identifica. Você hoje é um filho ou uma filha amada do Pai. Amém, querido? Você crê nisso? É imprescindível acreditar nessa verdade, confiar, internalizar essa verdade. Somos filhos amados de Deus. E também mais um ponto aí para você refletir. Você já sofreu algum abuso? Marca aí também. Marca também se você já sofreu algum abuso, seja ele físico, emocional, espiritual, né? Sexual, enfim. Outro ponto aqui dentro desse primeiro estágio, falando sobre a vergonha extrema. Olha o que nos diz aqui, ó. Hoje esses momentos são definidos por uma expressão inglesa, como nós falamos aqui, o bullying, né? Se eu perguntasse para você agora aqui, quantos aqui já sofreram bullying em algum momento da sua vida? Não precisa ter vergonha não, levanta e fala assim, ó, eu já sofri bullying. Isso. E todos já sofreram em algum momento bullying. E nós sabemos aqui, amados, é difícil, mas é comum, porque desde sempre acontece esse tipo de constrangimento. As pessoas, elas fazem isso com as outras pessoas mesmo. Mas também nós precisamos aprender a lidar com isso e tratá-la, né? Então aqui, nesse lugar, glória a Deus, você tem a oportunidade de trabalhar e tratar também essa questão da vergonha extrema através do bullying. Então você marca também aí. Você já sofreu alguma vergonha extrema? Se sim ou se não, marca também. Agora tem um outro ponto que é mais interessante ainda, e agora vai falar mais forte também com você. Olha um outro ponto dentro desse primeiro estágio, como nós falamos aqui, que são as prisões do passado. Trabalha com a gente. As grandes vitórias. Ué, mas não é vitória, não é bênção, irmão? E como que é prisão então? Olha só o que nos diz aqui. Isso mesmo. Experiências felizes também podem te aprisionar no passado. Isso acontece quando achamos que um momento lá no passado deve ser experimentado outros dias da nossa vida. Que a vida deveria ter parado naqueles instantes ou épocas de tanta alegria. Né? Aquela experiência que marcou a sua vida, sabe, né? Você fala, nossa, você lembra aquele dia, uau, nós andamos naquele parque, foi tão bom, estava ensolarado aquele dia, não sei o que, eu falei, rapaz, deve ter sido a semana passada, né? Quando eu vejo, não, faz 23 anos, 30 anos, 50 anos atrás. Rapaz, e tu lembra assim com detalhe? Está preso lá atrás. A pessoa até chora. Nossa, foi tão importante para mim. Já viu isso? Melhor do que isso, só que... Vou brincar um pouquinho agora, hein? Melhor do que isso, só aquele que... Não, mas olha, sabe quando São Paulo ganhou aquele título? Tá... Tô brincando. Aí o São Paulo fala, pô, pastor, não, né, meu? Não vai falar isso de mim, não, pô. Tô brincando. Queridos, as vitórias também... Tem o São Paulo, tem o Corinthians, tem o Santos, tem o Palmeiras. Todo mundo, uma época, ganhou muito ou ganhou pouco. Mas não podemos ser saudosistas, né? Ficar preso no passado. O futuro também tem as bênçãos e nós precisamos seguir a vida, né? Isso é importante lembrar. E essa parte aqui nos mostra exatamente isso. Olha só, nós precisamos reconhecer que esses momentos no passado foram ótimos. Sim ou não? Sim, eles foram ótimos aqui, como diz, mas já passaram, já foi. No entanto, eles estão nos bloqueando de viver plenamente as alegrias do presente. Estamos sempre comparando o agora com aquele alegre tempo, que não volta mais. A vida é viva,
e de acordo com as nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas coisas, nossa saúde, nossa vida, né? Então recebe os frutos de nossas decisões, como diz aqui, né? E a palavra nos diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4, como fala aqui, né? Então é importantíssimo, amados, nós focarmos o quê? Sempre para frente, não ficarmos presos aí no tempo, lembrando daqueles dias que foram bons, né? E marcaram a nossa vida. Mais uma perguntinha para você aí: você tem algum momento que lhe traz saudosismo extremo, ou seja, aquele período que você se apegou, aquele dia, aquele período da vida que você conta como se fosse ontem? Se tem, marca aí também. E aí a gente fecha esse primeiro estágio, né? Que nos fala aqui sobre as prisões do passado. O segundo estágio, nós vamos falar sobre as armadilhas agora do presente. Olha que interessante, o segundo estágio aqui da negação é o tempo. Se num primeiro momento negociamos com a dor e com o medo, agora barganhamos com a mente, com a ilusão de que a dor irá diminuir com o passar dos dias, meses ou anos. Você já viu isso daí? Muitas vezes a gente vai tratar a situação, ou muitas vezes você não trata, né? Você fala assim: com o tempo vai melhorar. Às vezes você tem algo que você se frustrou com alguém, uma mágoa, e aí em vez de você ir lá e perdoar, vem aquela frase clássica: não, põe uma pedra em cima. Já viu isso? Põe uma pedra em cima e o tempo vai curar. O tempo cura? Não, querido, de jeito nenhum. E aí você vem com aquela frase: não, o tempo vai melhorar e a gente vai passar por isso e vai dar tudo certo. Olha o que na apostila nos diz aqui, ó. Não podemos nos enganar dessa maneira. O tempo, neste caso, é o nosso... Fala aí para quem está do seu lado: é nosso inimigo, irmão. O tempo não é bom nesse caso, não. Se deixar, vai dar ruim. É melhor tratar. O tempo é nosso inimigo. Com o tempo, o problema ou a circunstância se agrava, aumenta. E ainda outros surgem, como diz aqui, em função da não resolução dos anteriores. E aí a situação vai ficando cada vez pior. E mesmo assim tentamos trabalhar com a nossa mente, nos dando uma sensação de esquecimento ou minimização das cadeias que estão em nosso coração e mente. Então, é importante aprender a lidar com isso, amados. Quando nós temos uma situação, trate, perdoe, peça perdão ou perdoe, trate, não ponha uma pedra em cima, porque com o tempo não vai melhorar. Amém? Muito bom. Está dizendo aí a pergunta aí: você acredita que o tempo poderá trazer alguma cura? Não, então já marca aí, porque não traz mesmo. Outra coisa importante aí também, já no segundo estágio das armadilhas do presente: eles não vão me aceitar. Obter uma autoimagem aceitável, como diz aqui, tanto para a forma como nos vemos, quanto para como os outros nos veem, é uma grande luta de muitos. E esses vivem uma realidade paralela, né? Interpretando diversos papéis, como fala aqui. Muitas vezes, queridos, para a gente ser aceito por outras pessoas, nós passamos por situações terríveis. E isso daí se aplica para os adultos, para os jovens, para os adolescentes, principalmente para adolescentes, né, os mais novos, que para ser aceito, muitas vezes tem que fazer coisas assim, até você fala: puxa, fez isso para poder ser aceito no grupo? Isso daí é uma coisa muito difícil, porque a pessoa tem dificuldade da forma que ela se olha. Se chama autoimagem isso, né? A forma com que você se vê. Isso daí é muito importante. Como diz aqui, ó, é uma busca desenfreada e insana pela aceitação. Para ser aceito, às vezes a gente se sujeita a coisas assim impensáveis. Então é importante também tomar cuidado nessa parte, para nós realmente tratarmos isso, temos uma autoimagem saudável de quem nós somos. Se eu perguntar para você hoje aqui como faz essa pergunta: você já fez algo só para agradar alguém? Quem nunca, né? Quem nunca fez algo para agradar alguém? Marca aí. Isso nós precisamos trabalhar também.
E uma outra pergunta dentro desse segundo estágio, para fechar aqui. E amanhã, como será? Olha o outro ponto aqui. Assim como muitos se aprisionam no passado, outros adoecem pelas incertezas do futuro, né? A famosa ansiedade. O nosso lugar nunca será no amanhã e nem ontem, mas sempre será no hoje. Nós só temos o hoje, o amanhã nós não temos. A ansiedade é uma das mães da depressão. É muito interessante essa parte, né? Olha o que nos diz aqui, ó, a ansiedade é filha da desconfiança e uma prática duramente criticada por Jesus. Ele disse aqui, ó, como está marcado aqui em Mateus 6, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quando nós muitas vezes agimos com ansiedade, nós estamos lidando com falta de fé. Você sabia disso? Muitas vezes nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, eu não acredito que o Senhor tem condições de me sustentar e cuidar de mim. Porque a gente já está vivendo no futuro, preocupado com o futuro. Nós estamos dizendo para Deus, olha, eu não acredito que o Senhor pode cuidar de mim. Pesado isso, né? Pois é, a ansiedade ela faz isso conosco. Então, é algo que nós precisamos também tratar. Se você tem algo dentro desse sentido, pense. E vamos juntos trabalhando, construindo aí essas portas de trabalho nas nossas vidas em nome de Jesus. Olha lá a perguntinha que não deixa calar aí, ó. Você se sente, ou melhor, você se percebe alguém ansioso? Eita glória, marca aí, ó. Muito bom. O terceiro estágio aqui, já para a gente adiantar um pouquinho, vamos lá. São as muletas emocionais. Ô glória, esse aqui também é interessante, hein? O que são as muletas emocionais? São as compensações, né? Ou as válvulas de escape. São tudo o que imaginamos ter que nos ajuda a enfrentar ou suportar os nossos problemas. Esse aqui eu vou ler inteiro porque ele explica direitinho. Vamos acompanhar aqui na apostila. Olha o que diz aqui, ó. Satanás, ele tenta limitar a nossa visão para que só consigamos enxergar perdas. Ao pensar em deixar essas posses e dizemos, eu vou ter que parar de beber, fumar, comprar compulsivamente, extravasar a minha ira, parar de xingar, falar palavrão, me prostituir, ter sexo promíscuo, ver pornografia, murmurar, agradar as pessoas, sentir medo e tantos outros. Só conseguimos enxergar a perda e não conseguimos vislumbrar uma vida sem essas muletas. Não percebemos que a vida sem elas é muito melhor, até confiarmos que é melhor crer para ver. Essa parte é interessante, porque quando nós começamos a cavocar o nosso emocional, com certeza o inimigo lança na nossa mente, fala, você vai mexer com isso aí, cara? Você está fazendo até hoje aí, está tranquilo, vai parar, rapaz, segue sua vida, vai mexer com isso aí não, está quietinho. Vem ou não vem na mente da gente? Aí eu falei, pastor, não faz levantar a mão não, tudo bem, não precisa responder não, mas você sabe, vem na mente. E estritamente normal isso, mas precisamos lutar, porque está dizendo aqui, é uma batalha. E olha, nós, através dessas setas implantadas na mente, só conseguimos enxergar a perda, quando na verdade Deus está mostrando para a gente que é cura. Nós podemos perfeitamente viver sem tudo isso, porque Jesus inclusive pagou na cruz para vivermos uma nova vida, sem tudo isso, né? Olha só o outro ponto dentro desse terceiro estágio, eu ainda não quero mudar. Talvez você diga isso, mas olha que ponto interessante. Quando abrimos o nosso coração para um processo de cura, como 30 semanas, está dizendo aqui, estamos dizendo que não queremos o que estamos vivendo, sim ou não? Amém, falou, eu quero mudar, muito bom. Estamos gritando que não nos conformamos com a condição presente de nossa vida, mas entre não querer o que já temos e se dispor a sair deste atual estado de aparente conforto ou local de conhecido,
a uma distância grande. Claro, irmãos, que vai levar um passo de fé, vai demandar passo de fé de cada um de nós. Nós vamos precisar sair sim da zona de conforto. Você crê nisso? Vai dar trabalho, processo de 30 semanas, mas com certeza tem vitórias também. Glória a Deus. E aí, junto a isso, nós temos o último ponto também aqui, ó. Esse próximo ponto, que fala aqui, ó, eu não acredito em mudanças. Né? A página 52 do livro antigo, no novo está na sequência aí. Se você já tiver com sono, dá uma chacoalhada aí e fala, força, irmão, está acabando. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Nesse medo de confiar, nos leva a viver o ciclo da insanidade. O fazer repetidas vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente. As experiências do passado em relação a Deus e às outras pessoas não podem direcionar a nossa vida. É muito importante entender, eu não vou fazer todo esse ciclo aqui para ficar nas mesmas respostas, os mesmos retornos. Vou fazer algo diferente, amém? Vamos fazer algo aqui para mudar de vida, amém? Vamos crer nisso, e Deus está no negócio, vai nos ajudar, vai nos dar a vitória. Então é importante entender isso. Olha no final que nos diz aqui, ó. Algumas pessoas dizem, nunca é a mesma água que está passando debaixo da ponte. É isso. É muito verdade. As pessoas mudam, o tempo é outro, as situações são outras, você é outro. E está buscando aqui ser melhor. Olha que interessante também nos fala aqui, ó. Dê outra chance. Primeiro para Deus. Dê outra chance. Talvez você já tentou várias vezes mudar e não conseguiu. Mas dê uma chance para Deus, para você poder mudar. Nós só nos decepcionamos com quem esperamos muito. Essa parte é muito legal. Tenho certeza que você não conhece ninguém que está decepcionado com Satanás, pois não esperamos nada dele. Por isso, não há decepção. No entanto, esperamos muito de Deus, até o que ele não prometeu. O problema é que não o conhecemos o suficiente, nem o ouvimos tanto para que tenhamos condições de esperar coisas que imaginamos. E aí fala aqui, ó, por outro lado, temos também que dar uma chance para nós mesmos. Dê uma chance para si mesmo também. Não importa até onde fomos, ou quanto de mal proporcionarmos, sempre há um caminho de volta. E este caminho tem nome. Qual é esse caminho, queridos? Jesus, aleluia. Volte a confiar em você e se autodefinir, identificando-se como filho amado e por fim, né? Confie nas pessoas. Como é difícil dar um voto de confiança, uma confiança que se constrói do zero. Por isso, deixe-se limpar pelo Espírito Santo e perdoe, assim como o seu Pai o perdoou. Se você puder, como diz aqui, recomece, como Deus sempre recomeça. Amém? Recomece. Você já se decepcionou com alguém? Todos nós, em algum momento. Então marca aí. Aí o próximo aqui fala para nós, né? Esse alívio temporário me basta. Né? Como fala aqui, ó, o próprio nome dado a esse escape já nos diz, é temporário. Trocamos a vida plena, integral, abundante, como diz a palavra de Deus, a vida, né? Zoe, que é muito mais do que plena e abundante pelo simples e mero prazer momentâneo dos alívios, né? Aí na sequência fala aqui, ó, homens que não deixam a masturbação, mulheres que não conseguem deixar a compulsão pelas compras, homens e mulheres compulsivos por sexo, comida, drogas, relacionamentos destrutivos, apenas pelo medo dos enfrentamentos, de reconhecer suas fragilidades. Fogem, então, pelo atalho mais fácil. A fuga nunca nos levará à cura. E aí você reflete. Marque as compensações ou alívios temporários que você já usou. Dá uma lidinha na sua lista aí. Dá uma olhadinha na sua apostila, no seu livrinho aí. Pensa aí em algum momento da sua vida, quando você estava frustrado com alguma situação, alguma dessas muletas aí que a gente acaba usando no momento do estresse. O que está escrito aí, ó? Beber excessivamente, o fumo, a prostituição, masturbação, pornografia, medo.
a perda, passividade, compras compulsivas, comer excessivamente, a ira, o palavrão, xingamentos, reclamações, ansiedade, o luto duradouro, controle, religião, rejeição. São vários, né, irmãos? Tem muita coisa. Pesado, né, irmãos? Tem bastante coisa, mas tudo isso, cada um de nós passamos diariamente, lutando, diariamente. Vai pensando aí. E aí você faz essa pergunta na próxima página, né? Então, como é que eu faço para sair dessa negação? A primeira resposta aí, se você puder, fala para quem está do seu lado aí, ó. Então, para de viver no passado, meu filho. Para de viver no passado. Olha aí. Primeira coisa que fala para nós aqui, ó, a culpa nos aprisiona, né? Ela vem nos martirizando aí devido às decisões, às escolhas erradas do passado. Nos leva a acreditar que somos as piores pessoas do mundo, que nunca seremos aceitos, que se descobrirem o que fizemos ou o que fizeram conosco, ninguém poderá amar quem realmente somos. Mas Deus pode. Deus também pode curar as feridas causadas por qualquer situação. Você crê nisso? Amém? Deus pode curar. Para de viver no passado, meus irmãos. Vamos parar de viver no passado. Deus tem mais para nós. Vou ler só um salmo aqui, ó, Salmo 32:3. Mais uma vez aqui. Fala para nós, né? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, né? Salmos 32:3. E depois Lucas 12:2 na sequência aqui. Olha o que diz para nós, ó, não há nada escondido que não venha a ser descoberto e oculto que não venha a ser conhecido. Então, a única coisa que eu posso dizer no finalzinho aqui desse ponto é o seguinte: admitir é o melhor caminho, irmãos. Não tem coisa melhor do que admitirmos que nós precisamos de ajuda, em nome de Jesus. Então, primeiro ponto para sairmos aqui, parar de viver no passado. Se você puder, você vê aí, ó, pergunta de reflexão: você precisa deixar algo no passado? Tem coisa que você precisa falar, ó, a partir de hoje eu não vou mais ficar vivendo isso. Marca aí se você tem. O outro ponto para mudança de chave aí, para mudar: viva da verdade. Olha que interessante. A negação sempre está ligada à mentira. Sempre. Quando nós estamos negando, nós sempre estamos ligados à mentira. Olha o que o livro nos diz aqui, ó. Você nunca saberá se as pessoas, você mesmo, ou até mesmo Deus te ama, enquanto não viver você mesmo essa realidade. Então viva da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Por vezes a verdade irá doer. Você irá chorar, algumas vezes nem conseguirá dizer o que quer dizer, mas faz parte do processo de cura, o choro da admissão. Amém? É importante. Aí um pouquinho mais abaixo fala assim, ó, essa decisão infelizmente só é tomada depois de muito sofrimento, muitas consequências. Só então consegue se dar um basta, um convite para você. Viva a verdade, tire a máscara, como diz o pastor Carlito Paz, né, que é o pastor lá da igreja da cidade. Sustente a verdade e ela te sustentará. Amém? Isso é uma grande verdade. Aí diz para nós aqui em Lucas 8:17, né, ó, como diz aqui também, ó, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Muito bom. O terceiro ponto aqui também de mudança, fala para nós assim, ó, confie em Deus e na pessoa de Deus. Isso exerce fé, confiar em Deus e na pessoa de Deus. Nós temos até um trecho que fala, né, ó, assim, 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É tão tremendo, né? A palavra do Senhor é maravilhosa. Então é importante confiar em Deus e na pessoa dele. Maravilhoso. E para fechar aqui na conclusão,
fala para nós assim: reconhecer a sua dor é o primeiro passo para a sua cura. A primeira decisão dessa caminhada de 30 semanas é admitir. Então, como nós vimos aqui, você já sabe que tem 3 grandes inimigos que não querem que você enfrente e vença a sua dor: seu passado, o que te feriu; seu presente, que é a sua imagem; ansiedade e tempo; e as muletas, suas desculpas para continuar do jeito que está; a racionalização do problema. Essas são as primeiras dificuldades, né? A dificuldade existe. Negá-la não a faz deixar de existir. Enfrentar e resolver, sim. Então, não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Nem doeu. Ai, que beleza. Vamos para a pergunta facilitadora para fechar. E diz para nós o seguinte: quais situações de dor você tenta ou já tentou lidar por meio da negação? Vamos pensando, e na roda de partilha você pode compartilhar então. Deus abençoe. 5 minutinhos para nós irmos para as rodas lá. Nos vemos lá. Deus abençoe as mulheres aqui, os homens no outro salão. Bora lá.